E de repente, 4 anos se tornam hoje. A Copa do Mundo vai começar! E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? A Copa do Mundo de 2026 vai começar e essa é a segunda Copa que eu vou fazer vídeo sobre. Então, para ser igual à primeira, bora fazer um vídeo falando sobre quem eu acho que são as favoritas ao título, quem corre por fora para conquistar a taça, quem pode surpreender, quem pode ser a grande decepção dessa Copa. Então, bora começar esse vídeo, fazer jus à Copa do Mundo de 2026, que pela primeira vez na história vai ser disputado em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Começando com a atual campeã do mundo, a Argentina, que manteve a base campeã de 2022, vai com o elenco para essa Copa praticamente igual ao de 2022, e isso pode acabar sendo um problema porque a Argentina está se prendendo muito à Copa passada. Tudo bem, foi campeã, tem que ser levado em conta, mas tem que pensar para frente. E o Scaloni acabou não fazendo uma reformulação tão forte para esse ciclo da Copa, apostou os medalhões, e isso pode acabar atrapalhando em alguns momentos. São bons jogadores, só que o tempo de alguns já passou de ser convocado para a seleção argentina e faltou o Scaloni mesclar melhor esse time. Tem jogadores jovens como o Enzo Fernandes, o Álvares e o Almada, ex-Botafogo, só que ainda é um time, como eu disse, muito refém de 2022 e muito refém do Messi. Tudo bem que é o Messi, né, gente? Você depositar sua confiança, acreditar que em um lance, um dos maiores jogadores da história do futebol vai decidir, é normal, mas eu acho que faltou uma reformulação melhor para a Argentina, que além da defesa do título, vai em busca de quebrar uma maldição das campeãs do mundo, onde a seleção que ganhou a Copa passada cai na fase de grupos. As únicas seleções que não tiveram essa marca foram o Brasil em 2006 e a França em 2022. E vamos ver o que a Argentina vai aprontar com esse time bom, mais envelhecido. E falando um pouco do coração de brasileiro, seria bom demais ver a Argentina caindo na fase de grupos, ver De Paul, Martínez, esses malas chorando e bravinhos. O único que eu teria dó é o Messi, porque o único defeito do Messi é ser argentino. E já que a gente falou da atual campeã, vamos falar da atual vice-campeã, a França, que assim como na Copa passada vem com um time muito bom. A base da seleção francesa é muito forte desde a Copa passada, começou a ser montada, digamos assim, em 2018, e diferente da seleção argentina, os principais jogadores não têm uma idade tão avançada e eles já começaram uma reformulação. Você vê que o Lloris não foi convocado para a Copa, o Griezmann, Giroud, enfim, outros jogadores que eram peças importantes do time do Deschamps. E agora a gente tem uma França mais jovem, com também muita qualidade, até na minha opinião mais do que na Copa passada, tendo o Mbappé como seu principal jogador e o Dembélé, que é o atual melhor do mundo, bicampeão da Champions com o PSG. Tem Doué, tem o Meian, goleiro, que é um baita jogador. Então a França tem um time muito forte. Uma coisa que eu acho que pode atrapalhar muito eles é o vestiário, o ego, principalmente do senhor Mbappé, que muitos chamam de Sargento Mbappé, porque quando ele não é o principal do time, o centro das atenções, ele tumultua. Existe sempre uma polêmica envolvendo essa mentalidade do Mbappé de ser o protagonista, de forçar esse protagonismo. A gente viu que isso não deu certo no PSG, que ele saiu, o PSG foi campeão da Champions 2 vezes seguidas,
e no Real Madrid nos 2 últimos anos, que não ganhou nada. Então, o que pode atrapalhar muito a França é esse ego, essa vaidade no vestiário. Agora, seguindo, a gente vai falar da Espanha, que é um time muito forte também, tem bons jogadores, uma boa mescla de jogadores jovens e experientes e uma molecada, cara, muito boa de bola. Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, que pra mim faz parte daquele grupo, pouca mídia e muito futebol. O Olmo joga muita bola, pra mim foi um dos principais jogadores do título da Espanha na Eurocopa e pouco se fala dele. E no caso da Espanha, o que pode atrapalhar um pouco eles é o fato de ser um time jovem que não tem tanta experiência de Copa do Mundo. O mental pode acabar atrapalhando, a pressão de uma Copa pode atrapalhar essa molecada que é boa de bola, mas se eles tiverem uma cabeça no lugar, não sentirem a pressão de jogar uma Copa do Mundo, cara, a Espanha vem muito forte, é uma das favoritas ao lado da França, principalmente do lado da França, porque a Espanha tem um baita time. Se nessa Copa o time não tiver pronto, digamos assim, na Copa que vem esquece. Agora, o outro time que vem muito bem, um bom elenco, é a Inglaterra. E olha que o técnico deles deixou Foden, Palmer, Alexander-Arnold e Maguire de fora. 4 jogadores muito conhecidos que faziam parte do elenco. O Palmer e o Foden, eu sinceramente não entendi porque ele deixa 2 craques de fora. O Arnold sofreu com lesões esse ano, então já tem uma explicação melhor. Agora, o Maguire foi reforço não ter ido, porque o cara sempre joga contra os times dele. A gente vê isso no United. Sem esses 4, a Inglaterra vai contar principalmente com o Harry Kane e o Bellingham, e vamos ver se, com a ajuda desses 2 jogadores, a Inglaterra consegue deixar de ser cavalo paraguaio em Copas do Mundo, porque é impressionante. Toda a Copa é falado que eles chegam com um time muito bom, é uma das candidatas ao título, mas na hora do vamos ver, some, pipoca, amarela o time da Inglaterra. Vamos ver se nessa Copa de 2026 isso muda. E fechando as seleções favoritas, por último, mas não menos importante, na verdade é a seleção mais importante dessa Copa do Mundo, a única que venceu 5 Copas, é a maior campeã, ganhou 5 vezes esse troféu e é a única seleção que jogou todas as Copas. Eu tô falando do Brasil, que chegou muito aos trancos e barrancos nessa Copa. Foi um ciclo ruim da seleção brasileira, aonde demorou para achar um técnico, ficou uma bagunça no comando. O Ancelotti chegou no finalzinho das eliminatórias com a água batendo no pescoço, teve pouco tempo para fazer testes, montar uma base para o time, só que apesar de toda essa dificuldade, montou um bom time, mesclando jogadores de muita qualidade, como o Rafinha e o Vinícius Júnior, 2 dos melhores jogadores do mundo. Tem a experiência do Casemiro e do Marquinhos, experientes, fora outros jogadores como o Alisson, Danilo, Alexandro, e jogadores em grande momento, como o caso do Bruno Guimarães e do Gabriel Magalhães, além de contar com o grande jogador dessa geração, o Neymar, que ficou fora de praticamente toda eliminatória por conta de lesão. Só que o Ancelotti apostou nele, sabe que o Neymar é importante para essa seleção brasileira, porque ele é o cara que não sente a pressão de vestir a camisa do Brasil numa Copa do Mundo. É o nosso camisa 10, é o melhor jogador desse elenco, da geração. E o que o Brasil tem que fazer para conquistar a Copa é jogar para o Neymar. Os jogadores deixarem o ego, deixarem a vaidade de lado e correr para o melhor jogador, dar a bola nele para ele resolver, seja na individual
ou criando a jogada, porque se não for assim, o Brasil, a chance de ganhar cai muito. E não só eu que estou falando isso, vários outros ex-jogadores, jogadores que estão atualmente jogando, falam isso. Tanto que o Romário disse que a única chance, a grande chance do Brasil ganhar a Copa do Mundo é se o time jogar pro Neymar, assim como a Argentina jogou pro Messi em 2022. E apesar de tudo isso, o Brasil chega muito forte por ter esses jogadores de qualidade, ter um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol e uma coisa muito importante: camisa pesa. A camisa da seleção brasileira é a mais pesada em Copa do Mundo. Pode não estar bem, mas os outros times, as outras seleções veem com respeito. Fala, a gente não pode bobear com uma seleção brasileira, porque se o time engrenar, eles são fortes, eles vão dar trabalho. E é isso que eu acredito que, se o Brasil, com esses bons jogadores, encaixar, o time engrenar, temos total condição de ganhar a Copa do Mundo e ganhar a sexta estrela, voltando a ser campeão depois de mais de 24 anos. E para aumentar ainda mais a coincidências, o estádio da final da Copa desse ano é o MetLife Stadium, o estádio que o Neymar fez o seu primeiro jogo com a camisa da seleção brasileira, e foi o primeiro jogo que ele fez um gol. O Neymar, que é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols. Então, olha o roteiro que está sendo feito. O cara, na última Copa do Mundo dele, a Last Dance do Ney, ele pode ganhar a Copa do Mundo, erguer o tão sonhado troféu que falta na carreira dele, no estádio onde a história dele na seleção brasileira começou. Cara, de verdade, seria cinema isso. Agora que as favoritas já foram, bora falar sobre duas seleções que, na minha opinião, correm por fora, começando com a Alemanha, que tem um time muito bom, pouco falado, tem bons jogadores como o Havertz, o Musiala e o Wirtz, apesar que o Wirtz não jogou tão bem nessa temporada com o Liverpool, mas é craque. E tem a volta de talvez um dos maiores goleiros da história do futebol, um dos melhores da geração, que é o Neuer, é o capitão da Alemanha. E pouca gente está falando da Alemanha, não é um time que, como nos últimos anos, chama atenção, só que assim como o Brasil, a camisa da Alemanha é pesada, é tetracampeã de Copa. Então, todo cuidado com o time da Alemanha, porque se engrenar, é um time a ser batido, é um time que vai dar trabalho. E a outra seleção que eu acho que corre por fora, e essa eu já vejo o povo falando mais sobre, é Portugal, que vem com talvez a sua geração mais talentosa, jogadores de muita qualidade: Vitinha, Rubem Neves, João Félix, Rafael Leão, caras muito bons, tendo o grande jogador da seleção, o Cristiano Ronaldo, que vai para sua última Copa e está em busca desse troféu que está faltando na vitoriosa carreira do Cristiano. E cara, Portugal é uma seleção muito forte que, assim como o Brasil e a Argentina, se jogar para o seu principal jogador, que no caso é o Cristiano Ronaldo, tem condição de fazer uma grande Copa e conquistar esse título inédito. E coroando a carreira do Cristiano, que chega nos Estados Unidos em busca de chegar mais perto do 1000º gol. E já pensou se ele conquista a Copa? Cara, na minha opinião, acabam as discussões de quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, porque o Messi, a Argentina já existia antes do Messi, já era uma seleção com tradição, uma seleção forte, que já era bicampeã do mundo. Portugal, antes do Cristiano Ronaldo, era uma seleção que, cara, não chamava atenção, e agora tem 3 títulos graças ao Robozão. Então, cara, esquece. Se Portugal ganhar a Copa, Cristiano Ronaldo é maior que o Messi.
E agora vamos falar sobre seleções que, na minha opinião, não tem condição nenhuma de ganhar a Copa do Mundo, mas podem surpreender, podem fazer boas campanhas e chamar a atenção dos torcedores, começando com o Uruguai, que tem um time muito bom, bem encaixado, não faz um futebol de encher os olhos, aquele futebol que você para assistir, mas é um futebol que dá resultados, é um futebol que é aquilo, não enche os olhos, mas dá resultado e tem bons jogadores. Valverde, Darwin Núñez, Arrascaeta, conhecido muito bem do torcedor do Flamengo. Outra seleção que é praticamente igual é a Holanda, time bem encaixado, com bons nomes, De Jong, Van Dijk, Depay, conhecido da torcida corintiana. E o Japão, diferente da Holanda e do Uruguai, não tem um grande nome, mas é uma seleção muito forte, bem estruturada, bem encaixada e que desde das últimas 3 Copas vem fazendo boas campanhas, vem melhorando, chamando a atenção, tanto que na Copa passada foi líder de seu grupo, que tinha a Alemanha, e caiu nas oitavas para a Croácia, e por isso eu acho que o Japão pode ser uma seleção que surpreenda. Para título de Copa, cara, muito difícil, vai demorar muito para o Japão ganhar uma Copa, quem sabe, ainda mais porque deixou o Endo, o Goenji, o Kido e o Fubuki de fora dessa convocação. E fechando a lista das seleções que podem surpreender, a gente tem a Colômbia, que tem o seu grande jogador, o James Rodrigues, pilantra que não jogou nada no São Paulo, e tem um time muito bom que joga em função do James, que na seleção joga muita bola, e tem bons jogadores ao lado, como o Arias, que hoje está no Palmeiras. E, cara, eu não digo que a Colômbia vai ser uma seleção que bata as quartas de final, mas tem condição de fazer uma campanha muito boa. Eles que foram vice-campeões da Copa América de 2024, perdendo para a Argentina na prorrogação. E as outras seleções só vão passear, só vão ver como é uma Copa do Mundo. As 3 seleções sede, Estados Unidos, México e Canadá, Croácia do Modric, a Bélgica do De Bruyne e do Courtois, a Noruega do Haaland, o Egito do Salah, a Coreia do Son, Cabo Verde, que a única coisa que chama a atenção é o escudo deles, que eu achei muito legal. Eu não estou fazendo o álbum da Copa, mas eu tenho a figurinha de Cabo Verde para vocês verem o quanto eu achei legal. Marrocos, África do Sul, Uzbequistão, enfim, todas essas e as outras seleções que eu não falei o nome porque tem seleção pra caramba. Essa é a primeira Copa do Mundo que vai contar com 48 seleções e pela primeira vez vai ser a Copa em 3 países, como eu disse antes, sendo a primeira Copa de muita gente, muito jogador com talento, como Yamal, Endrick, Doué, Haaland, entre outros, e também vai ser a última Copa despedida de várias lendas da minha geração, principalmente Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Esse trio, cara, é o que vai fazer mais falta. Modric, o Showa, a lenda do México que só aparece em Copas do Mundo. Mas enfim, outros jogadores que, cara, eu me acostumei vendo em Copas do Mundo e esse ano eu vou me despedir deles. E agora eu vou dar os meus palpites sobre a Copa do Mundo, quem eu acho que vai ser o campeão, quem vai ser o artilheiro, o melhor jogador, melhor goleiro e a revelação da Copa. Começando com o campeão, que eu tenho 3 palpites, 2 deles é com o coração, que é Brasil e Portugal. O Brasil, que eu quero ver o Neymar ganhando a Copa, assim como Portugal com o Cristiano Ronaldo, que, cara, são 2 dos craques que eu cresci vendo jogar, e seria muito bom ver os 2 jogando. O Neymar, por ser brasileiro, ser o ídolo da nação, ganhar essa Copa do Mundo. E o Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores da história, é um jogador, cara, fissurado em vencer essa
vontade dele de sempre vencer, de quebrar recordes, empolga a gente, faz a gente querer ver ele ganhando cada vez mais. Pena que é a última Copa dos dois e se eu acertar um desses palpites, um ídolo meu vai ficar sem Copa do Mundo. E a outra seleção que eu aposto que pode ser campeã é a França, porque para mim a seleção chega mais forte para essa Copa do Mundo, melhor time, mais ajustada. Vamos ver. Para artilheiro, eu jogo no Cristiano Ronaldo mais uma vez, porque ele vai chegar com fome nessa Copa, ele vai em busca dos 1000 gols, pena que não vai bater 1000 na Copa. E o Mbappé, que está também muito focado em se tornar o artilheiro dessa Copa do Mundo para chegar ao topo dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Se eu não me engano, faltam 5 gols para ele e ele só está na 3ª Copa dele. O Mbappé tem futebol para jogar até mais 2 Copas, para você ver o quão artilheiro ele é. E outro que está correndo atrás de se tornar o maior artilheiro da história da Copa, da história das Copas, é o Messi, que, se eu não estiver enganado, faltam 4 gols para o Messi. Cara, 2 putas jogadores. Imagina se cair uma Argentina e França, com os dois disputando a artilharia. Vai ser de novo, assim como foi a final do ano passado, um jogão. Jogador revelação, eu aposto em Lamine Yamal, ou no nosso Bob Charlton Hendrick, o Bob Jr. E melhor goleiro, aí eu vou causar polêmica. Aí vocês vão ver que realmente eu tô torcendo pro Brasil. Melhor goleiro da Copa será Alisson. E para melhor jogador da Copa, de novo eu vou ficar em cima do muro. Eu vou apostar ou no Cristiano Ronaldo ou no Neymar. Quem ganhar a Copa vai ser o melhor. E esses foram os meus palpites. E eu vou terminando o vídeo por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhem o vídeo, eu vou fazer bastante conteúdo na Copa do Mundo, então bora me dar essa moral, acompanhem os vídeos. Também comentem o que vocês esperam para a Copa do Mundo, quem vocês acham que vai ser a seleção campeã, o artilheiro, o melhor jogador, goleiro e a revelação. Bora bater um papo legal. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E é isso, pessoal, até o próximo jogo ou vídeo. Um abraço a todos os torcedores e torcedoras de todos os times e de todas as seleções, porque a Copa vai começar. Tamo junto, pessoal!